And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Veio aí a primeira estatueta do Brasil no Oscar. 2 de março, no meio do carnaval, Ainda Estou Aqui venceu a categoria de melhor filme internacional. Eu assisti ao vivo, vibrei bastante. No domingo eu tinha ido em um bloquinho de rua, tinha muita gente fantasiada. Na torcida, você assistiu, Jelen? Assisti, você falou ao vivo, eu pensei, nossa, em Los Angeles. Na televisão. Sim, entendi. Lembra que eu tinha comentado no episódio passado, né, que eu ia fazer uma coisa que eu nunca fiz no carnaval. Bom, eu fui acampar, fui pro Vale do Mandaguari, mas eu fiquei em dúvida se lá ia pegar internet ou não. E tinha internet, um acampamento super gourmetizado, as cabanas muito seguras. Mas de todo jeito eu voltei pra chegar em casa domingo à noite e assistir de casa. Eu durmo cedo, eu custei esperar, mas pela Fernanda Torres valia a pena, então assisti de casa. E quando anunciaram que Ainda Estou Aqui venceu a categoria de melhor filme internacional, nossa, eu e meu marido, a gente gritou muito, realmente. Clima de final de Copa do Mundo, por mais que a Fernanda tenha pedido pra gente não fazer isso, foi muito bom. Realmente, mas e agora, né? O que será do cinema brasileiro depois do primeiro Oscar? Esse é o tema de hoje, 11 de março, no episódio 132 do Ciência ao Pé do Ouvido. Eu sou Jelen Borges. E eu sou o Túlio Daniel. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO e no episódio de hoje vamos falar sobre o cinema feito no Brasil e sobre as formas de fortalecer essa arte. E para falar sobre esse assunto, o nosso colega João Damasio, aqui da DIRCO, conversa com o professor, artista e pesquisador Guilherme Pires. Ele é doutor em Ciências da Comunicação, pós-doutorando em História da Arte na Unifesp e professor na Universidade Estadual de Maringá. João, seja bem-vindo mais uma vez ao Ciência ao Pé do Ouvido. Como diz a Fernanda Torres, a vida presta e nós estamos aqui falando de uma vitória do nosso cinema nacional. Como é que foi fazer esse episódio no calor do momento? Coisa boa, gente. Bom estar aqui, né, com vocês nessa nova temporada. Nesse ano, né, no Oscar foram 3 grandes indicações para o Brasil. Melhor filme, melhor atriz e melhor filme internacional. E essa cerimônia, ela já está quase completando 100 anos, né? Na produção desse episódio, eu estava muito preocupado em discutir o que será, né, do cinema brasileiro depois disso tudo. O nosso entrevistado, que é o professor Guilherme Pires, ele é um artista jovem que pesquisa e ensina sobre cinema brasileiro. Ele roteiriza, dirige, cria histórias, né? Tá lançando agora um curta-metragem chamado Águas Noturnas, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, né? Então, políticas aí, sejam bem-vindas, né? Eu achei que seria um ótimo nome para a gente falar sobre o futuro, né? Ele que está aí impulsionando a sua carreira como artista do cinema. Da gente falar, né, o quanto o reconhecimento de Ainda Estou Aqui impulsiona essas outras produções e investimentos financeiros, sejam públicos, privados, subjetivos, estéticos. E é o caso agora, né, do Tela Brasil, já anunciado pelo Ministério da Cultura como uma plataforma de streaming dedicada ao cinema brasileiro. E é tão importante esse incentivo à cultura no nosso país, depende tanto do financiamento estatal, mas também acaba sendo vítima de desinformação. Teve até o caso da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República precisar publicar uma notícia dizendo que Ainda Estou Aqui não foi apoiado pela Lei Rouanet, não recebeu financiamento público, né? E João, conta pra gente como é que foi esse bate-papo com o professor. No nosso carnaval, a gente viu que ele parou, né, por alguns instantes em várias cidades, vocês estavam aqui comentando. Tava lá em BH também, no hotel, assistindo, assim. E vocês se encontraram? Não, a gente não se encontrou. Mas, enfim, estávamos lá na mesma energia, carnaval e uma pausa para poder ver a premiação do Oscar. E, inclusive, na Sapucaí e na televisão, né, para comemorar isso, sobre a cerimônia em si, né, produzida pelos Estados Unidos, eu gosto de lembrar daquela entrevista que a Fernanda Torres fala que o Oscar ela é uma festa típica americana, né? Como o carnaval é nosso aqui. E que nós somos maiores que o Oscar, né? Então, no fim das contas, durante a conversa com o Guilherme, eu percebi que essa vitória no Oscar é um verdadeiro marco para o Brasil, não porque finalmente o Oscar reconheceu alguma coisa do nosso cinema, mas porque isso fez com que os brasileiros fossem mais ao cinema e vibrassem, né? Por um filme como nunca antes tinha acontecido. Então, a gente está vivenciando esse momento, né? Isso é muito importante, a gente tem estatísticas sobre isso, né? De acordo com a Agência Brasil, Ainda Estou Aqui ajudou a aumentar a audiência dos filmes nacionais
E alguns dados da Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, ainda mostram que no ano passado os filmes brasileiros representaram 10%, mais ou menos, do total de público nas salas de cinema, e que em fevereiro desse ano essa participação já subiu para 32%, né? Isso, o filme brasileiro circulou, tem sido visto em várias salas de cinema também em outros países. E uma curiosidade, no primeiro fim de semana, quando o filme estreou, eu fui ao cinema e encontrei o João Damasio lá por acaso, foi coincidência. Ainda encontramos outros conhecidos lá, como o professor Vinícius Dorni, que foi meu orientador de doutorado. Então, eu até comentei que acho que estávamos todos com FOMO, Fear of Missing Out, não queríamos perder, porque o mundo já estava comentando sobre o filme. E primeiro fim de semana, sem combinar, a gente lá para assistir ao filme. E ainda ver o mundo todo assistindo um filme que conta uma história muito importante do nosso país, que é a da ditadura, né? Então, sem dúvida, foi um fenômeno e vai continuar sendo por muito tempo. É isso aí, então vamos ouvir o papo do João com o nosso pesquisador. Julierme, bem-vindo aqui ao Ciência ao Pé do Ouvido. Vou pedir para você mesmo se apresentar. Me diga quem é Julierme por Julierme. Meu nome é Guilherme José Pires, eu sou professor, artista e pesquisador da área do audiovisual, da comunicação, da história da arte. Nesse momento eu sou professor no curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e sou pós-doutorando em História da Arte no PPG de História da Arte da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tenho 35 anos, moro em Maringá, tenho uma graduação em jornalismo, mestrado e doutorado em ciências da comunicação na Unicinos, na região metropolitana de Porto Alegre, em São Leopoldo, e venho pesquisando cinema no início da carreira, na graduação, no mestrado, mais o cinema hollywoodiano, e depois eu me interessei mais pelo cinema brasileiro, que é onde eu pretendo aí, continuo, né, pesquisando cinema brasileiro, especialmente a partir da obra do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, e acho que é isso. Maravilha. Vai ser tudo aqui a gente conversar então sobre cinema brasileiro depois do Oscar com quem estudou o cinema hollywoodiano e veio para esse movimento de estudar o cinema no nosso país. Julierme, eu vou começar, antes ainda de chegar no tema, te perguntando um pouquinho mais sobre você, porque você falou pra gente sobre você no Lattes, assim, né? Agora, quem é você para além do Lattes, o que você faz, né? Onde você vive? Hoje eu tô morando em Maringá. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, do norte do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha chamada Três Palmeiras, mas passei a maior parte da minha vida em Chapecó, que é em Santa Catarina. E de Chapecó eu fui para São Leopoldo, morei um tempo em São Leopoldo e em Porto Alegre, então sempre essas mudanças, né, a primeira mudança de Três Palmeiras para Chapecó foi uma coisa da minha família, mas depois fui guiado pela profissão de professor, pesquisador, né? Em 2021, por exemplo, eu cheguei a morar nos 3 estados do sul do país, no mesmo ano. Eu terminei o doutorado, estava ainda morando em Porto Alegre, aí me mudei para Chapecó, depois, no final do ano, me mudei para Curitiba, capital do Paraná, onde eu fui professor na UTF-PR. Ao mesmo tempo que corre esse Lattes, né, essas mudanças e tal, corre também um sujeito muito interessado, muito curioso. Eu mencionei minha parte artística, né, que eu acho que é a minha grande paixão. Eu falo artista e não falo cineasta porque eu também escrevo, então eu trabalho com literatura e com cinema. Recentemente eu concluí um filme de curta-metragem chamado Águas Noturnas. A gente está em fase de inscrição de festivais. É um curta-metragem de 27 minutos, um road movie de horror climático, que a gente tem chamado, é o nosso slogan do filme. E tem muito a ver, né? Ele foi executado a partir de recursos da Lei Paulo Gustavo, Fundação Cultural de Chapecó. Mas eu tenho desenvolvido, para mim, a área acadêmica, ela serve para alimentar isso que eu tenho desde criança, assim. Que é uma vontade de criar, uma vontade criadora.
em artes, especialmente em audiovisual ou em narrativas, de imagem e texto. Eu lembro desde criança que lá perto de casa tinha um monte de areia e eu ficava tardes e tardes sozinho naquela areia, criando cidades com os meus carrinhos, com os meus bonequinhos. Eu criava histórias porque o meu irmão assistia muitos filmes na TV e eu ficava assistindo com ele, assim. Então, acabei pegando essa paixão que eu acho que é meio que o sentido da minha vida. Então, tudo isso tá meio entrecruzado, assim. Mas eu gosto também de games, de esportes. Sou muito nerd também nesse sentido, assim. Legal, muito bom, Guilherme, conhecer um pouquinho mais sobre você e também pra gente ter a referência, né, de quem também produz cinema independente, né, no país e a gente tem essa temática aí também das políticas, né, tanto de acesso, né, quanto de produção dessa arte no nosso país. E aí, para começar nossa conversa, eu queria já começar, assim, te perguntando do Oscar, né, assim, a gente, pela primeira vez, né, ganha um prêmio de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui. Pela primeira vez também a gente teve a indicação como melhor filme como categoria geral no país. No Brasil, quinta maior bilheteria, né? O que é isso, né, que está acontecendo agora? É um reconhecimento do cinema brasileiro? Chega a ser isso? Como é que você interpreta o papel, né, de Ainda Estou Aqui, Walter Salles, indo pro Oscar nesse momento no nosso cenário, né, do cinema brasileiro? Primeira coisa é que é uma felicidade, assim, uma alegria. Tô falando enquanto teórico do cinema, crítico do cinema, a gente reconhece a estrutura do Oscar, da Academia, de Hollywood e tudo mais, mas antes de tudo é uma felicidade porque pela primeira vez na minha vida, quando saiu o resultado do Ainda Estou Aqui na televisão, eu ouvi os vizinhos aqui gritando. Foi um acontecimento. Eu acho que no Brasil inteiro isso aconteceu. Clima de Copa do Mundo, né? Total. Clima de Copa do Mundo. E em razão de um filme, de uma obra cinematográfica, uma obra artística, né? Então, assim, por mais que tenha problemas, toda a configuração e estrutura de Hollywood, do Oscar, a gente reconhece que isso tem importância e há um esforço também da academia em ser mais reconhecida por premiar filmes que realmente merecem estar. Considerando que o cinema no mundo se fazem muitos cinemas, um cinema muito diverso. Cada país, cada estrutura, cada região, cada grupo tem uma forma de fazer cinema. E é uma diversidade inacreditável de formas do pensar, do exibir, do produzir imagens, né? Imagens, sons, essa arte é tão incrível, maravilhosa e cheia de possibilidades. E, tradicionalmente, o grupo que mais detém reconhecimento por essa arte é Hollywood. E dentro de Hollywood existe uma espécie de estrutura narrativa que reconhece como os melhores filmes apenas alguns. É muito limitada a visão de Hollywood em relação ao cinema. Então você pode ver que a estrutura de roteiro dos filmes que vão pro Oscar, eles são muito parecidos, eles têm dinâmicas de uma linguagem que é altamente canonizada dentro desse espectro. Isso acontece em outros lugares também. A gente tem aqui os festivais brasileiros que têm uma outra lógica de premiação, de exibição. Na Europa também tem outra configuração, né? E aí a gente também tem que fazer essa distinção entre festival e premiação. No caso do Oscar é uma premiação. Então, o Oscar é praticamente um programa de televisão. É uma grande Big Brother Brasil dos filmes ali, que tem muito merchandising envolvido, muito dinheiro da indústria envolvido. Então, é o último ponto de exibição, de aclamação de Hollywood. É onde Hollywood chega ao seu ápice de glamour, de celebridades e tudo mais. Mas a gente tem os festivais, Eu Ainda Estou Aqui, é um filme que começou lá no movimento dos festivais, né? A gente costuma dizer que existem 3 principais festivais de cinema no mundo. Primeiro, o Festival de Cannes, francês.
Em segundo, fica entre o Festival de Veneza e o Festival de Berlim. E o Ainda Estou Aqui começou a sua carreira no Festival de Veneza. Geralmente precisa passar por um desses três, assim, para ser reconhecido como um filme de grande porte, né? E não só passou pelo Festival de Veneza, como ganhou o prêmio de melhor roteiro, o que deu, assim, uma bombada no filme. E o filme conseguiu, então, emplacar outros festivais importantes e outras premiações importantes. E conseguiu quebrar essa barreira hollywoodiana, que é muito difícil e que talvez uma das únicas pessoas no Brasil a conseguir fazer isso é o Walter Salles, que já tinha feito isso com seu segundo longa-metragem, que foi o Central do Brasil, ao emplacar 2 indicações. A indicação de melhor filme internacional, na época acho que era chamado filme em não língua estrangeira, em não língua inglesa, alguma coisa assim, ou em língua estrangeira, e o Oscar de melhor atriz com a Fernanda Montenegro. E agora ele faz isso de novo com Ainda Estou Aqui, e ainda tem essa indicação de melhor filme, que surpreendeu a muitos. Mas que, na verdade, na minha opinião, se a gente for pegar a tradição de premiações do Oscar, a gente for olhar pro Ainda Estou Aqui, o Ainda Estou Aqui é o filme que mais se encaixa dentro dessa estrutura. Ele só não venceu o melhor filme porque ele não era americano. Mas, enquanto estrutura, assim, boa parte das pessoas que votaram no Oscar, né, são mais de 1.000 pessoas que votam, boa parte não viu o filme, boa parte é ranzinza, não reconhece o cinema estrangeiro, não reconhece suas potencialidades. A gente sabe que nos Estados Unidos os americanos tendem a ser muito intracentrados. Parece que o resto do mundo é algo alienígena. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande. Parasita foi o único a vencer na história, 2020, né? O Oscar de melhor filme, sendo um filme estrangeiro, falado numa língua estrangeira, que é o coreano. Então seria muito difícil quebrar essa barreira, mas eu Ainda Estou Aqui fez muito bonito, né? Ele é um filme maravilhoso, encantador, fala muito sobre a nossa história, é um filme político, e conseguiu também quebrar muito em razão de uma campanha, tem toda uma lógica financeira por trás, a Sony Pictures como a Sony Classics como distribuidora que tem poder em Hollywood também, então tem outras coisas assim da lógica da produção executiva que funcionaram muito bem. Sem contar a Fernanda Torres, que é uma estrela, né, tanto no Brasil e agora começa a ser reconhecida lá fora. É uma pena ela não ter ganhado o Oscar de melhor atriz, né? Meio que todo mundo achando que ela ia disputar, ou era uma das favoritas, junto com Demi Moore, mas acabou ganhando a Mike Madison, do Anora. Acho que foi muito importante, né? Significa muita coisa para o cinema brasileiro, sim, porque nessas estruturas comerciais, Hollywood é um agente importante, é um agente central de distribuição cinematográfica e produção simbólica em geral. Então, mesmo que a gente esteja jogando com as regras do cinema hollywoodiano, a gente ainda tem elementos ali da cultura brasileira, a gente está falando de nós para o mundo, né? Então, através desses filtros, ainda assim, a gente encaixa a nossa cultura, que é muito bonita, muito rica, e tenho certeza que o mundo todo é muito interessado pelo Brasil. Sim, e você falou da Fernanda Torres aí, acho que o que doeu todo o Brasil foi isso, né? Não foi nem, que melhor filme o quê? Eu queria a Fernanda Torres melhor atriz, né? Parece que teve essa comoção da figura dela, né? Da campanha feita para além até da própria técnica, né? Do filme, quando se fala em Oscar, né? Tem toda essa indústria ao redor. E eu achei muito interessante como você coloca nessa perspectiva histórica, né, de outro filme, né, antes Walter Salles lá, Central do Brasil, até chegar aqui. Ainda Estou Aqui, né, nessa perspectiva, mas não foi só o Brasil, né, chamou muita atenção como, por exemplo, o caso do Flow, nesse ano, né, com melhor animação, não é isso? Eu acho que tem esse movimento tanto de abertura do Oscar, mas também de um certo encaixe, é isso? Se eu entendi bem, por exemplo... Ainda Estou Aqui se encaixa na linguagem do Oscar, é isso?
Sim, o Oscar tem uma linguagem. Se a gente for rastrear o tipo de narrativa valorizada em Hollywood, a gente vai chegar lá em Shakespeare. A gente vai chegar em Aristóteles, uma poética, né? É uma forma de se contar histórias que tem início, meio e fim. E aí tem os conflitos, tem as situações que geram os conflitos, a centralidade do personagem, as questões humanistas, esse apelo narrativo que se desenvolve ali no início, quando ainda Hollywood estava dando os primeiros passos como uma indústria cinematográfica, com o D.W. Griffith, que é um grande inventor cinematográfico, né? É um dos desenvolvedores dessa coisa do close-up. Até então a gente tinha um cinema muito baseado na lógica do teatro. Então a gente botava a câmera e deixava os personagens encenar ali na frente. E o Griffith foi um dos primeiros a fazer plano e contraplano e fechar nos personagens e mostrar que o cinema poderia desenvolver uma própria forma. E ao longo desse desenvolvimento, com Griffith e outros, Orson Welles, depois mais na nova Hollywood, com Kubrick, com Coppola, a gente viu uma série de desenvolvimentos, mas eles sempre estavam ancorados, ou pelo menos os filmes mais reconhecidos, nessa lógica estrutural narrativa clássica. O filme do Oscar, ele é um filme, não necessariamente filmes de sessão da tarde, vamos colocar assim, né? Comédias mais escrachadas, Adam Sandler, esses filmes pipoca, muito, assim, exacerbados, né? Que não tem um trabalho de originalidade muito grande, mas ainda assim ele se apega muito na estrutura clássica. E o Walter Salles é um cineasta que trabalha em diálogo com essa perspectiva. Tem outros cineastas aqui no Brasil, eu diria que a maioria dos cineastas no Brasil trabalham com outras perspectivas, porque existem uma série de outras perspectivas. O nosso cineasta mais reconhecido na história é Glauber Rocha. Glauber Rocha fazia filmes que passavam longe do Oscar, e ainda assim são preciosidades do mundo das artes. Ele foi reconhecido em outros lugares, como no Festival de Cannes, que é o principal festival do mundo. Mas o interesse do Glauber Rocha era desenvolver o cinema em outras esferas, de produção de imagem, de montagem, de produção simbólica, de experimentar as fronteiras dessa arte. E o lugar do Oscar não é o lugar da experimentação. Às vezes acontecem alguns milagres. E o Flow é um deles, eu diria. Ou pelo menos parte dele. Porque é um filme, eu vi esse final de semana, maravilhoso. É um filme de animação feito num software gratuito, Blender, para uma equipe de 4, 5 pessoas. Uma coisa super indie, independente, total, na Letônia, que não tem uma tradição de grande cinema, um país pequeno da Escandinávia, e que tem uma narrativa, não tem uma fala, não tem um diálogo. Você sustentar um filme sem diálogo por 1h30, um pouquinho menos, mas ainda assim é um longa-metragem e que você fica entretido, interessado, investido naquela narrativa, numa animação bonita, com a movimentação dos corpos dos animais, da natureza, com a complexidade, com a textura, com uma cor, um trabalho de iluminação incrível e uma narrativa que não tem necessariamente um começo e não tem necessariamente um final. É meio que uma parte de uma narrativa de um gatinho que acaba fazendo umas, vamos chamar assim, de amizades ao longo do caminho com outros animais que vão cooperando para sobreviver durante uma inundação onde eles viviam. Então, assim, incrível, né? Como essas coisas acontecem. Mas é um ponto fora da curva. Normalmente, filmes que trabalham com uma narrativa um pouco mais clássica acabam tendo maior apelo.
E no Brasil, a gente tem alguns cineastas que já conseguiram fazer isso antes. Eu diria que o maior sucesso no Oscar, claro, Ainda Estou Aqui, venceu o prêmio, né? Mas a gente teve Cidade de Deus, nos anos 2000, ali, do Fernando Meirelles, 2002, que emplacou 4 indicações do Oscar. E, se eu não me engano, ele perdeu as 4 porque tinha um outro filme que estava arrasando naquele ano, que era O Senhor dos Anéis. Então, ele deu um certo azar, ele perdeu os 4 prêmios para O Senhor dos Anéis. Mas assim, eu tô falando isso da narrativa clássica, mas em nenhum momento eu desmereço isso. Isso é uma alternativa de construção narrativa. Há invenções, experimentações, mesmo que sejam menores, digamos assim, nesse cinema, né? Então, há um mérito muito grande no filme Ainda Estou Aqui e na filmografia do Walter Salles, que também tem outros filmes maravilhosos, já dialoga com Hollywood, já fez filmes, entre aspas, americanos, já tem passagem por grandes festivais, incluindo o Festival de Cannes. Pegando esse gancho, assim, uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu assisti Ainda Estou Aqui no cinema, né, e saí, assim, com um grupo de amigos, foi alguém abrindo, acho que uma crítica, não sei se do Ora Thiago, alguém, mas não somente ele, né, mas assim, internamente aqui, né, ali pra fora do mundo, Oscar, todo mundo ainda estou aqui, e aqui vamos discutir limitações e tal, né, todos um pouco nessa crítica, assim, mas aí eu queria te ouvir sobre isso, porque a primeira coisa que eu ouvi foi essa, assim, olha, ele tá colocando aqui por que que tem que ser esse tipo de filme, por que que só esse filme vai pro Oscar, né, tanta coisa que é o cinema brasileiro, e aí colocava-se especificamente a questão que agora eu vou direcionar a você, que era por que uma história, né, mais melodramática, não sei se posso usar esse termo, mas mais subjetiva, né, de uma família, para falar de um problema que é da ditadura, ou também tem gente que fala que o tema não é só a questão da ditadura, mas o papel da mulher, né, que é a Eunice, a questão da maternidade, enfim. De qualquer forma, são questões muito amplas e a escolha narrativa é por isso, né, de uma história que passa por uma subjetividade, de uma família, né, essa coisa que você se apega à emoção que todo mundo chora ali na cena da sorveteria, né. Então, queria te colocar, assim, essa questão, isso é uma questão mais de escolha, de linguagem, né? O que você acha dessa discussão que existe, né, colocada aqui sobre isso limita, de alguma forma, o que é o cinema brasileiro? Eu vou corrigir a minha pergunta no sentido assim, Guilherme. Esse tipo de filme tem limitações ou não quando vai abordar temas de história mais ampla, né? A relação entre história e cinema, né? Como a ditadura. Eu acho que há vários cinemas no Brasil. O fato de ter chegado ao Oscar diz mais a respeito do Oscar do que propriamente o cinema brasileiro. Esse é o meu ponto. Existem filmes incríveis feitos sobre a ditadura, né? E que nunca foram reconhecidos nos Estados Unidos. Não circularam nos Estados Unidos, não foram premiados nos Estados Unidos, ou foram premiados em festivais menores e tal, né? Porque nos Estados Unidos existe todo um circuito riquíssimo de produções, de festivais e lugares para exibição cinematográfica. Mas o Oscar é uma premiação mainstream, uma premiação televisiva que chama atenção por causa da sua história e de sua estrutura também, né? Academia de Ciências e Artes Cinematográficas dos Estados Unidos, né? Muito vinculada a um grande poder executivo financeiro que é Hollywood. Então, eles têm a tradição de premiar esses filmes que têm essa narrativa mais clássica. Podia ser sobre outra coisa, não tem a ver com o tema propriamente dito, eu diria. Tanto que Central do Brasil, quando veio, era um tema muito mais pessoal, não era um tema muito político. Central do Brasil não tem uma questão política, não tem uma questão assim que a gente pode dizer, foi o tema. Não, eu diria que o trabalho dos personagens desenvolvido pelo Walter é o que chamou a atenção da academia e o que chamou a atenção na época venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Então, esses filmes que são super premiados, assim, lá nos festivais europeus, geralmente chamam a atenção da academia. Se você pegar ali os filmes que venceram o Oscar
de melhor filme internacional, em toda a história, eles já haviam sido previamente premiados nesses festivais europeus, que é normalmente onde se lança, onde é o marco zero de um filme, de um grande filme, né? Um grande filme que eu digo um filme comercial. E aqui eu coloco comercial como um filme que vai para a cadeia de cinema mesmo. Então ainda estou aqui, tem todo o mérito artístico, mas ele é um filme comercial. Eu estudo Kleber Mendonça Filho, né? Ele é um diretor super prestigiado hoje, fora, especialmente na Europa. Ele ainda não teve indicação no Oscar. Primeiro por problemas internos, quando ele lançou o filme que eu fiz a tese, o Aquários. Quando Kleber Mendonça lançou o Aquários, quem estava no poder era o Michel Temer, já logo após o golpe contra Dilma, né? E no lançamento do filme no Festival de Cannes, então a gente teve um protesto no tapete vermelho. Então a equipe do Aquários ficou visada politicamente. E naquele ano o Brasil não indicou o Aquários para o Oscar. Para quem não sabe, os filmes que concorrem ao melhor filme internacional, eles são indicados em primeira instância pelos Ministérios das Culturas dos países. A Academia recebe a indicação dos países. Então, cada país tem um comitê específico. No caso do Brasil, tem um comitê que é vinculado ali, agora não me lembro o nome do órgão exatamente, mas tem a ver ali com o Ministério da Cultura, né? E naquela época, sob o mandado do Temer, eles acabaram escolhendo um filme catarinense que não havia sido premiado em lugar nenhum, que tinha uma linguagem publicitária, vamos colocar assim, uma linguagem cinematográfica / publicitária. Claro, não foi considerado pela academia. E depois a gente teve outras situações, né? Acabou que finalmente foi indicado um filme do Kleber, Retratos Fantasmas, agora em 2022. Só que aí, Retratos Fantasmas é um filme menor do Kleber, é um documentário mais intimista e tal. E normalmente os filmes que são indicados pela Academia do Filme Internacional, dificilmente aparece um documentário. Porque documentários têm a sua própria categoria, digamos assim, e tem muitos filmes internacionais. Inclusive esse ano venceu um filme documentário da Palestina, né, o No Other Land. Acho que no Brasil eles estão chamando de Sem Chão. Mas o Kleber Mendonça é muito reconhecido lá fora, passa por todos os festivais, né, Aquários, Bacurau, O Som ao Redor antes disso, o próprio Retratos Fantasmas, e nem por isso ele deixa de ser considerado um cineasta comercial, porque os filmes dele passam em cadeias de cinema. A maioria dos nossos cineastas do Brasil, eles não são cineastas comerciais. Se faz muita cultura, muita produção cinematográfica, mas que é exibida nos festivais pontuais, não vão parar na cadeia de cinema. E só quem vai para os cinemas é que acaba chamando a atenção também do Oscar. Então são filmes comerciais. Tanto que o filme que venceu o Oscar desse ano, a Nora, é um filme que é bastante emblemático nesse sentido. Ele é um filme extremamente comercial. Ele conta uma história bastante jovem, bastante divertida, ao mesmo tempo que é bastante controversa, tem gerado bastante discussão agora que ele venceu o Oscar, mas não tem muito a ver com a temática. Agora, por outro lado, para nós importa muito essa temática. Chegar em 2025 e a gente ainda está discutindo a questão da ditadura, significa que essa ferida ainda não se fechou. Se a gente voltar lá para a questão da anistia, toda a complexidade que se envolve, né? Depois, Comissão da Verdade na era Dilma ali, a gente não fechou essa questão. Então é uma questão em aberto e eu acredito que o tema, por mais que o filme seja bom, o tema, domesticamente falando, no Brasil, chama muita atenção. Então é um filme muito emocionante. A gente sai do cinema com o coração muito apertado, né? Que some um pai de família, toda a família fica órfã, né? Sem saber o que aconteceu. E no final tem aquela mensagem: ninguém foi preso, investigado, processado, nada. O Estado brasileiro, dentro das suas atribuições, em vez de estar cuidando do seu povo, estava massacrando o seu povo, proibindo pensamento divergente.
E eu acho que esse trabalho do Walter mostra como a gente pode sensibilizar uma sociedade toda a partir de uma narrativa que é tão subjetiva, né, de uma personagem. Porque a gente, de certa forma, a gente se encontra nessa personagem. A gente se encontra nos filhos dessa personagem. Então, esse é o poder do cinema. Eu acho que Ainda Estou Aqui é uma grande demonstração do poder do cinema. De diálogo, de campanha, trabalho artístico, de roteiro. E tem outros méritos também, a fotografia, o som, a atuação. Fernanda Torres é incrível. Eu acho que é unânime, assim. Eu não vi ninguém, pelo menos no Brasil, falar mal da atuação da Fernanda Torres. Porque não tem como. Ela é uma das nossas grandes atrizes. E historicamente, não é de hoje. Na década de 80, ela era jovem. Acho que mais nova que a Mike Madison é hoje, que ganhou o Oscar de melhor atriz. Quando ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Foi a primeira atriz da história brasileira a ganhar um prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Por um filme do Arnaldo Jabor, que também é muito experimental, assim, é um casal discutindo a relação, 1h30, assim, de discussão de DR, é o filme, a Fernanda Torres, jovenzinha, então, inacreditável. Depois o Walter Salles, um filme do Walter Salles também teria a sua atriz premiada em 2006, no Festival de Cannes, então o Walter Salles tem uma mão, assim, de direção de atores muito importante, ele que já dirigiu, por exemplo, a Kirsten Stewart, famosa por Crepúsculo, muitos outros filmes, né? No filme On the Road, que é também muito bom, né? Porque acaba tendo um papel político muito forte em várias frentes, né? Você estava mencionando a questão da anistia, né? O sem anistia, a lei, legislação e as discussões que estão acontecendo sobre isso no STF acabam tendo notícias aí de que estão sendo influenciadas de alguma forma pela opinião pública a partir do filme. E aí isso me lembra também uma outra pauta nessas aberturas políticas, que eu queria saber o que você pensa agora, para além do Brasil, mas nessa perspectiva de cinemas nacionais, Projeto Tela Brasil, do que vem aí como um programa que é para ser uma plataforma de streaming com produções brasileiras, né, disponíveis ao público. Outros países parece que têm feito, né, também um pouco desse movimento assim nacional de investir nessas plataformas. Você acha que é um caminho? Isso serve como política pública, né, para essa popularização da linguagem cinematográfica, para essa ampliação do acesso, né, que é uma das grandes questões do cinema brasileiro? Esse não é um caminho, esse é o caminho. Não existe outro caminho a não ser o país valorizar sua própria cultura, investir nela. Nenhum centavo que é colocado na produção cultural é gasto. Todo ele é investimento. A gente se fala muito sobre a questão da Coreia, né? Hoje em dia tem essa onda coreana. E é um belo exemplo, porque mostra lá internamente na Coreia, no início dos anos 2000, foi tomada uma decisão política. Vamos investir na cultura da Coreia. Pesado. Investir pesadamente na cultura. O resultado vem 10, 15, 20 anos depois. Mas vem. Por quê? Porque tem todo um trabalho de formação de artistas, de público, de técnica, de investimento em tecnologia, em experimentação. Todo o ecossistema de produção cultural é importante. Desde o mais comercial, o mais premiado no Oscar, até aquele cineasta que está experimentando linguagem na fronteira, misturando dança com poesia, todos são importantes para o desenvolvimento cultural, especialmente o cinema. O cinema é uma produção cara, é preciso dinheiro para o cinema. Não tem como fazer filme sem dinheiro. O Ainda Estou Aqui foi o filme indicado ao Oscar de melhor filme mais barato de todos da lista. Ele custou, se não me engano, $1 milhão. E o mais caro, o Duna, era mais de $100 milhões. É um negócio esmagador. E isso se reflete na qualidade do filme.
Claro que Ainda Estou Aqui pode ser considerado muito melhor que Duna. Não, dinheiro não é aquilo que vai determinar a qualidade. Mas, se o Walter Salles não tivesse acesso a recursos que teve, mesmo esse $1 milhão, que para nós aqui é algo em torno de 5,5 milhões de reais, a gente não teria. Não teria como pagar a equipe, locação, figurino, os atores. Gente, eu sou artista do audiovisual. Eu tô fazendo um curta-metragem. A gente começou com um projeto em 2023, em setembro. Setembro, outubro, a gente escreveu no edital. A gente já começou o trabalho ali em agosto. Eu comecei a escrever o roteiro em agosto de 2023. E eu tô terminando agora. A gente tá entregando a última documentação para a Fundação Cultural agora. 1 ano e 7 meses depois. Para um filme de 27 É muito minutos. trabalho, né? É muito trabalho. É muito trabalho. E isso exige uma energia. Os artistas brasileiros, os artistas do cinema trabalham muito. E são ainda muito mal remunerados por isso, porque a gente tem uma cadeia produtiva bastante carente, perto de outras cadeias produtivas. Então, a Coreia do Sul, quando decidiu investir, investiu. Teve muita coisa que não deu em nada, artistas que depois abandonaram seus produtos, mas teve muito êxito. É nesse êxito que se segura toda a cultura coreana. A gente está falando da Coreia, mas o próprio Estados Unidos é o maior exemplo. Então, lá na década de 1920, 1930, 1940, se consolidou a ideia de que o Estado Nacional Americano deveria investir nas suas indústrias, incluindo na dimensão cultural. Todo filme americano hoje, de um jeito ou de outro, recebe recurso. Mesmo Duna recebe recurso americano. Com o quê? É dispensado um imposto aqui, é relegado alguma benfeitoria ali, o apoio da polícia, do Estado em geral, dos órgãos do Estado que ajudam a construir, museus. Toda uma cadeia que se movimenta em torno da produção cinematográfica. Hoje no Brasil a gente tem as iniciativas das cidades que querem ser filmadas, por exemplo, São Paulo. São Paulo atrai produções do mundo todo porque dá benefícios às produções, dá acompanhamento, presta assistência, trabalha com burocracia. A SPCine é um grande exemplo de produção executiva nesse sentido, produção burocrática, jurídica, enfim, e também criativa. O caminho é esse. O caminho é investir, claro, investir com inteligência, Também não é sair esbanjando. Eu acho que o Brasil fez um papel muito importante nos últimos anos, e eu tô falando dos últimos 2 anos, obviamente, A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, aparece no discurso presidencial a importância do cinema e da cultura, sabe? Que era uma coisa que estava esquecida, mesmo por governos de esquerda. Antigamente era mais difícil de ouvir esse tipo de discurso. Hoje já é unânime, pelo menos nos ciclos políticos mais progressistas, a importância da cultura. E não só a gente não convence a sociedade apenas com um discurso de culturalista ou do trabalho artístico, mas pelo discurso econômico também. A indústria, ou as indústrias, ou os ciclos criativos, eles empregam massivamente uma população, ele faz girar um aporte financeiro muito grande com as suas produções. Isso traz benefícios para o país de inúmeros modos, nas suas mais diversas. Atrai turismo, é soft power também, se a gente for falar de uma política internacional, em diplomacia. Então o Brasil se colocando no cenário internacional importa muito. E eu falo isso no cenário internacional, mas é importante para nós. Então a maior parte do cinema brasileiro circula aqui no Brasil, ainda circula muito pouco. Eu tenho alunos da graduação que são da área da comunicação e que vêm com um olhar muito americanizado para as coisas.
conhece muito o cinema americano, falam de Hollywood, conhece muito pouco o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é estrangeiro aqui, em certa medida. E a gente tem que inverter isso. Tem que criar mecanismos, tem que criar estratégias para que o cinema brasileiro seja o nosso cinema. E que a gente hoje esteja aplaudindo e gritando em favor de Ainda Estou Aqui, mas amanhã seja aplaudindo o Agente Secreto que o Kleber Mendonça está para lançar com Wagner Moura, deve aparecer aí no Festival de Cannes. Tem agora um filme que acabou de vencer o Urso de Prata com Rodrigo Santoro. O tempo todo se faz cinema, e se faz cinema com qualidade, reconhecido. Cara, deixa eu contar uma história. Em 1962, a gente teve o único filme brasileiro premiado na história da Palma de Ouro do Festival de Cannes, que foi o filme O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte. Um filme que se passa em Salvador, Bahia. Conta uma história belíssima de um morador do interior da Bahia que, cumprindo uma promessa que ele mesmo fez, de carregar uma cruz até dentro de uma igreja, e ele é impedido de fazer esse ato. E aí tem toda uma dinâmica que acontece ali, um conflito que acontece ali. E esse filme foi premiado, Palma de Ouro. Quando ele chegou no Brasil, ele desfilou num caminhão de bombeiro pelas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu não me lembro, ou de Salvador, eu não me lembro qual a cidade. Passou nos telejornais. Foi um acontecimento incrível. E era lá o Festival de Cannes. Então, hoje é o Oscar, amanhã pode ser outra coisa, amanhã pode ser os nossos festivais. A gente tem o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a gente tem o Festival do Rio, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Festival de Gramado, Festival de Brasília. A gente tem que olhar e prestar atenção e valorizar essas outras iniciativas também, para que a nossa indústria, a nossa cultura, a nossa tecnologia, a nossa forma de olhar, de contar histórias cresça junto. Todos Que maravilha, Guilherme. Muito emocionante até te ouvir, assim. E a última pergunta que eu ia deixar aqui pra gente encerrar era o que quem quer conhecer melhor e fortalecer o cinema brasileiro, o que será, né, do cinema brasileiro depois do Oscar? Quais são suas perspectivas para isso? As perspectivas são muito boas, porque a gente teve investimentos, como eu disse, muito grandes. Então, em termos de produção, estão sendo realizadas produções. Eu acredito que, da mesma forma que a Coreia do Sul investiu lá nos anos 2000, teve uma coisa que aconteceu nos anos 2000 no Brasil, que foi muito importante, que foi a ampliação, a diversificação e o fortalecimento das instituições de ensino superior. Das universidades federais, estaduais, tanto de universidade que foi criada. Nessas universidades, nesses institutos federais, nesses pronatecs, cursos técnicos, muitas coisas foram criadas e muitos talentos foram desenvolvidos. A questão é dar oportunidade. Nós temos muitos artistas no Brasil. E foi dada a oportunidade. Então, esse movimento que era meio indireto foi um grande investimento em cultura. Foram formados artistas nesse período e agora a gente está colhendo. O que a gente precisa é dar condições para que esses artistas agora desenvolvam obras, objetos cada vez mais complexos e na direção daquilo que estão construindo, estão desenvolvendo. Essas coisas andam juntas, né? Isso que aconteceu nos anos 2000 e que continua acontecendo, nossas universidades estão em operação, cada vez mais importantes para a sociedade, né? Ao mesmo tempo que tem esse investimento, essas duas coisas se encontrando, a gente tem um cenário muito positivo. Agora, para as pessoas em geral, para a sociedade, ver filme brasileiro. A tarefa é simples, é olhar para o nosso audiovisual e reconhecer a riqueza que tem nela. Uma riqueza muito ampla, ela é muito grande. Porque a gente tem cineastas assim, ó, dando o exemplo de novo de Pernambuco, ao mesmo tempo que a gente tem o Kleber Mendonça Filho, o cinema de Pernambuco é um dos maiores destaques do país, né? Parênteses, assim. Se nos anos 2000 a gente tinha o eixo Rio-São Paulo mandando,
com Fernando Meirelles, próprio Walter Salles, José Padilha, a gente teve uma inversão nos anos 2010 e o Nordeste passou a ser um grande eixo de produção cinematográfica, em especial Pernambuco. Então a gente tem a perspectiva ali, Kleber Mendonça, a gente tem Cláudio Assis, que é um diretor de Amarelo Manga, por exemplo. Filmaço. Eu acho que as pessoas se interessando e redescobrindo essas narrativas precisa ter uma certa disposição para se abrir essas narrativas. A gente está muito acostumado com esses sistemas narrativos que já estão postos, são hegemônicos. E é difícil sair. É como experimentar uma culinária nova. Não é todo dia que a gente quer comer algo diferente. É mais difícil. A gente está acostumado com aquela coisa mais tradicional, né? No caso do cinema é a mesma coisa. Então a gente vai ver um filme americano de sessão da tarde, ele é confortável, né? Porque a gente já está acostumado, não dá trabalho para o cérebro. Mas também jamais será tão empolgante quanto descobrir o filme que estão fazendo aqui no estado que eu moro, sabe? Mostrando as imagens do meu país, do meu lugar, de uma forma diferente. Então, assim, você tá aí em Minas Gerais, o cinema mineiro é um cinema que está despontando muito nos últimos anos também. A gente tem trabalhos tanto na ficção quanto no documentário. Acho que os mineiros estão bem servidos de cinema, sabe? E de cineastas. Precisa também haver essa iniciativa que você citou antes, do Tela Brasil, é uma iniciativa porque, ao mesmo tempo, muito que se reclama no mundo do cinema hoje é sobre a distribuição. Então a gente às vezes tem muitos filmes, tem filmes maravilhosos, mas que não conseguem encaixar na cena comercial, né? Não vão para salas de cinema, mas agora a gente tem outras possibilidades, além da lei do audiovisual, do fundo setorial do audiovisual, da cota de tela, a gente ter uma plataforma de vídeo sob demanda especificamente para o cinema brasileiro, né? De qualidade, que seja acessível, extremamente importante. Então a gente tem que resolver esses vários nós, assim. E isso é uma tarefa para o Ministério da Cultura, para as secretarias da cultura estaduais, municipais, de todos os agentes envolvidos com a cultura e de todo mundo que é interessado pela cultura. Procurar, valorizar, reconhecer. Finalizando, né, por aqui, eu vou te agradecer muito pela sua disponibilidade em conversar, né, com a gente sobre esse tema. E, enfim, né, viva a cultura, viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui, viva Águas Noturnas, né, viva Kleber Mendonça e todos os seus filmes. Enfim, palavras finais deixo com você. Eu queria agradecer o convite, João. Maravilha esse papo. Acho importantíssimo esse tema, a gente tem que continuar discutindo. Parabéns para o podcast de vocês de selecionar esse tema. E eu quero mandar também um grande abraço para todo mundo aí da universidade. Certinho. Tchau, tchau. É isso então, pessoal. Obrigada pela entrevista. Que esse tenha sido apenas um pontapé para um maior reconhecimento do cinema nacional. Túlio, eu queria saber de você, qual o seu filme brasileiro favorito? Olha, é um pouquinho difícil, né, pensar em qual é, mas eu gosto muito do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme que trata sobre sexualidade e é muito bom ver isso numa produção brasileira, né? Que a gente, enquanto brasileiro, cria uma identidade maior com aquela produção. Eu gosto também muito do Elis, que é contando a história da Elis Regina. A primeira vez que eu vi ele, na verdade, ele passou na TV Globo e estava em formato de série, mas na verdade ele é um filme documentário que é bem legal. E pensando em comédia, não tem como, eu gosto muito, muito, muito de Minha Mãe é uma Peça. Então, fica esses três aí. Bom, nossa, eu acho também muito difícil responder isso, assim, me veio um monte de filme na cabeça, mas acho que o Alto da Compadecida, o primeiro filme. Eu assisti ao segundo agora, acho que ele é, assim, uma festa dos fãs, assim, pra relembrar. Mas o primeiro, eu já tinha lido o livro do Ariano Suassuna. Na época eu tava na escola, assim, li na escola e assisti ao filme. E, nossa, além de ser muito engraçado, também muito genial. Então, é o meu favorito, é mais pro lado aí da comédia. Mas tem muita coisa boa. Tenho certeza que quando a gente terminar de gravar, eu vou lembrar de outros. Então, valorizem o cinema nacional, porque tem muito filme bom. É isso aí.
Ó, e vale destacar que na temporada passada a gente produziu um episódio sobre políticas públicas para artistas e que vale muito a pena ouvir. Então, terminando aqui, é só vocês voltarem no episódio 126, caso ainda não tenham ouvido aquele episódio. E Túlio, pouco antes da estreia da nossa temporada, o Ciência ao Pé do Ouvido foi destaque no site e redes sociais do Cast News, onde eles anunciaram a nossa reestreia. Então, queria deixar aqui um agradecimento e abraço pela parceria. Tem nossa foto lá, gente, bem elegante. É isso aí. E você, ouvinte, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para vocês. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por João Damásio. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, de Ellen Borges, e com meu colega Túlio Daniel. Somos jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.